Canal Futura encomendou para nossa produtora Base 1 Filmes que criasse um projeto, um programa avaliando, investigando, destrinchando aquelas notícias que viralizam na internet, que viram discussões gigantes nas redes sociais, mas que ninguém sabe exatamente do que se trata o fato em si. Papo de hoje rolando aqui já na Base 1. Hoje o tema é antivacina. Confere aí. Se vocês pudessem voltar no tempo e tivessem poder de escolha, vocês escolheriam não ser vacinados? Se em 1700 chegasse um cara e falasse para mim, olha só, para você ficar bom da doença, a gente vai botar um pouquinho da doença no seu filho, que assim ele não... Eu ia, realmente, talvez eu ia ficar assim, opa... Mas hoje em dia, com toda a informação científica que a gente tem, é incontestável. Mas como voltou esse tema de antivacina? É um estudo que falava, que relacionava as vacinas ao autismo. Depois isso foi comprovado ser uma fraude, o cara perdeu a licença, o estudo não tinha dados suficientes. Mas influenciou muita gente e influencia até hoje. O que acontece é que esse movimento anti-vacina, ele já aconteceu várias vezes. Antigamente isso ficava restrito. Um médico num desses países falava alguma coisa contra a vacina, algumas pessoas acreditavam, paravam de se vacinar e aí criavam depois... Aí depois a doença acabava ou reaparecendo ou crescendo e aí as pessoas viam que funcionava e voltavam a se vacinar. O problema agora é que você tem duas questões. Primeiro, a propagação da informação. E segundo, a questão da pós-verdade, né? Eu queria indagar uma coisa. Será que a gente poderia levar isso para a mesma utilização ou parâmetro de utilização para quem escolhe ou não dar antibiótico para o filho? Tem uma diferença muito grande, assim. Porque o que acontece? Se você não tomar vacina, você pode ter aquela doença que depois vai se propagar. Se você não toma antibiótico, é problema seu. Mas aí beira um lugar que aí me incomoda, que é a questão da falta de empatia. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que não toma antibiótico. Quando é vacina, você tem que viajar... É óbvio que eu tenho que ter a carta de febre amarela. E eu posso trazer pra cá, pro meu país, e pode... Olha que loucura, mas no caso do Brasil, você pode levar pra lá. Eu posso levar também. Uma das funções da vacina é isso, é você acabar com a doença, erradicar a doença na comunidade toda. A gente tem um mapa aqui, é um mapa dos danos que o movimento antivacina tem causado, de certa forma, no mundo. Ele pega um recorte de 2008 a 2014, ou seja, bem recente, mostra de doenças como sarampo, cachumba, rubéola, poliomielite, coqueluche, e todas essas doenças elas podem ser evitadas com a vacina. Nesse período, todas tiveram surtos, assim, e isso é muito atribuído a esse movimento antivacina. Tem prova de doenças que foram erradicadas, ou praticamente erradicadas, 99% erradicadas, graças às vacinas. Acho que 90, ou seja, não é suposição, né? Nos anos 90, o Brasil erradicou a polio. Você não conhece ninguém que teve poliomielite, eu tenho certeza que ninguém... Eu acho que a questão das pessoas que são anti-vacina não é nem que elas entendem que isso é bom, de uma certa forma. Eu tô imaginando, tá, gente? Eu acho, né? Mas que a vacina também pode trazer outras coisas. Então, assim, ela pode sim ajudar a erradicar uma doença, mas... Vale a pena isso, sendo que pode estar associado ao autismo, por exemplo? Deu pra ver que a questão é complexa. Pra entender melhor, vamos primeiro saber o que é. O médico americano Jonas Salk se tornou uma celebridade nos Estados Unidos na década de 50 porque ele desenvolveu a vacina contra a poliomielite, a temida paralisia infantil. As pessoas faziam fila para vacinar os seus filhos, que nem hoje as pessoas fazem fila para comprar um iPhone. Fato é que a paralisia infantil está em vias de ser erradicada, assim como a rubéola e a varíola. Agora existe um grupo pequeno, mas que faz muito barulho e que vem preocupando cada vez mais a comunidade científica global. É o pessoal do movimento anti-vacina. Esse grupo acredita e defende que as vacinas fazem mal, têm quantidades alarmantes de mercúrio, causam autismo e, em muitos casos, até matam. Por sua vez, a comunidade científica mundial rebate veementemente, categoricamente, enfaticamente essas afirmações. Ou seja, a grande maioria dos pais está vacinando seus filhos corretamente. E apenas 1% mais ou menos dos pais se recusam de verdade a dar qualquer vacina aos filhos. Ainda assim, médicos, especialmente pediatras, eles estão preocupados com o crescimento do movimento anti-vacina. Se você for lá digitar no Google anti-vacina, vai surgir um monte de sites sobre o tema. Tá certo que a maioria dos links é criticando o assunto. Quanto mais se fala nisso, de anti-vacina, mais gente fica confusa. E muitos acabam adotando essa tese, o que pode ser bem perigoso. É verdade que o movimento ganhou força entre os adeptos de um estilo de vida mais natureba. Gente que acredita que a vacina é um veneno para o corpo, que o corpo tem a capacidade de se autocurar através da alimentação e de hábitos saudáveis. E fique claro, é muito legal ser natural, saudável, vegano, vegetariano, o que você quiser. Minha filha é.
mas eu dou vacina nela. O extremismo não pode ignorar a ciência, é óbvio. Apesar do tema ter reaparecido com força nas redes sociais, a teoria de que as vacinas fazem mal não vem de hoje. É da década de 90, através de um estudo de um médico chamado Andrew Wakefield. Esse estudo nem pode ser chamado como estudo, porque ele não comprovava nada cientificamente. O médico, inclusive, que nem de médico poderia ser chamado, teve sua licença cassada. Mas aí o estrago já estava feito, né? Muita gente começou a espalhar essa teoria. E o pior, estão convencendo muita gente. Mesmo que todos os argumentos dos antivacinas sejam facilmente refutados por qualquer médico especialista. E assim, muita gente acaba sendo vítima de alarmismos, teoria da conspiração, fake news, relatos fantasiosos. Tem muita gente que acredita mais, escuta mais o tio do WhatsApp do que o médico da família. Muita gente que ignora os fatos científicos comprovados. E os exemplos estão claros, estão aí na nossa frente. As vacinas conseguiram erradicar a maioria das doenças do passado. Ou você conhece alguém que pegou pólio? Vamos falar com médicos, cientistas e especialistas para ajudar a gente com informações. Gente que vai nos trazer dados, informações, pesquisas, números, o que for preciso para clarear um tema de extrema importância. Um tema que, de fato, é de vida ou morte. Um pouquinho molhado? Eu vou secar pra você, tá? Filha, vamos no médico agora? Vamos? Vamos no doutor? Aproveitando uma visita de rotina da Estelinha no pediatra, que por acaso é o renomado Daniel Becker, para tirar umas dúvidas sobre vacinação, ou não vacinação no caso. Então, doutor, a primeira coisa que eu ia perguntar sobre essa questão desse movimento anti-vacina que vem ganhando corpo, ou pelo menos mais fama, existe alguma corrente de médicos ou pediatras que recomenda ou fala que não tem problema de você não vacinar uma criança? Tem um ou outro médico que são considerados, digamos assim, desviantes do establishment médico. O movimento anti-vacina é um movimento de um radicalismo extremo e especialmente sem base científica para fazer as afirmações que eles fazem. Ficar sem dar vacina nos seus filhos é um risco muito elevado na nossa sociedade. A vacina tem uma característica interessante. Ela não as pessoas acham que você dá a vacina de sarampo para não ter sarampo. Não é bem por aí. Você dá a vacina de sarampo para não ter casos graves de sarampo na sociedade. Então, você vacinando a maioria da população, você tem a chance, inclusive, de erradicar a doença. Se chega aqui um paciente com uma criança e fala, pô, doutor, eu estou pensando em, de repente, seguir esse movimento anti-vacina, não vacinar meu filho, qual o conselho que o senhor dá? Não faça isso. Talvez para a minha clínica ser um pouco mais procurado pessoas que têm essa tendência mais naturalista e tal. Então, eu pondero com essas pessoas, primeiro, a falta de base dessa conduta, dessa atitude. E a gente vê, me trazem, por exemplo, aquilo que os artigos ou os textos que elas leram que induziram a elas a essa atitude. Eu vou discutir isso com elas, vou continuar tratando deles. Nos Estados Unidos tem uma recomendação de não tratar, do médico se recusar a tratar de famílias que são anti-vacinas. Eu não vou fazer isso, mas eu vou tentar ajudá-las a tomar a decisão certa. Acabamos de sair aqui da consulta/entrevista e pintaram algumas dúvidas do lado legal dessa história. Então vou falar aqui com o advogado da produtora. Fala, Fran, como é que você tá? Fala, doutor Marcelo, beleza? O governo pode obrigar um pai a vacinar o seu filho? Ou é uma invasão dos direitos individuais ou alguma coisa assim? Especialmente no caso da criança, você tem o artigo 14, parágrafo único do ECA, onde obriga os pais a vacinarem seus filhos, caso a administração pública recomende a vacinação. No caso específico da criança, você tem uma obrigação sim para que você vacine o seu filho. O Projeto Meme é ao lado de Sérgio Arouca, um grande sanitarista, aqui na Fundação Oswaldo Cruz para falar de vacina.
Aqui são feitas mais de 100 milhões de doses de vacina enviadas para todo o Brasil e até para outros países. Com esses especialistas que fazem as vacinas no lugar onde são feitas as vacinas, que a gente vai saber o que eles pensam de quem é anti-vacina. Elas são produzidas a partir do agente causador da doença. São feitos testes, os ensaios pré-clínicos em animais de laboratório, muito parecidos com os seres humanos. Depois dessa etapa pré-clínica, vem o desenvolvimento clínico, que são os testes realizados em os seres humanos. Uma média de 10 anos, chega ao registro de uma vacina. Recentemente, muita gente fez um alarde por causa do caso da febre amarela. E aí muito boato surgiu, muita gente falando, que teve reações. O que disso teve de boato e o que pode ter sido real? A vacina de febre amarela ela é utilizada aqui no Brasil desde a década de 30. E nós sabemos, com esse tempo de uso, que eventos adversos podem acontecer. Extremamente raros, na ordem de 1 para 1 milhão. Agora, o importante é que o sistema seja notificado até chegar ao nosso programa de imunizações, programa nacional, para quê? Que a gente evite disseminar informação errada, boato, fake news, enfim, que acabe prejudicando a credibilidade do nosso programa de imunizações, que é muito bom. Se você fosse dar agora, encontrar uma pessoa que fosse antivacina, o que você diria para ela? Olha, é bem complicado, porque a gente tem, inclusive, um sentimento de revolta, de retrocesso, Historicamente, a gente conhece o efeito das vacinas, no controle de doenças. Eu citei o caso da varíola, Ela foi erradicada na década de 80 graças a campanhas de vacinação. Vacinas causam autismo ou tem relação com a causa de autismo? Isso foi publicado um trabalho na Lancet, que é uma revista científica de grande impacto, se eu não me engano, em 1998, onde um pesquisador apresentou essa associação. Foi provado que era falso essa informação e foi provado que esse pesquisador ele recebia recursos, ele estava sendo comprado para publicar esses dados. Mas elas têm doses nocivas de mercúrio, isso é verdade? E o timerosal é um conservante derivado do mercúrio. E ele é feito em doses mínimas, doses muito pequenas, e que já existem vários trabalhos publicados, conduzidos por órgãos independentes da indústria, não mostrando nenhuma associação da aplicação dessa vacina com o autismo, por exemplo. Dá para dizer que a vacinação é quase um pacto coletivo para você erradicar a doença. Sem dúvida. Se eu decidir não vacinar minha filha, além de estar sendo irresponsável diante daquela vida que está sob minha responsabilidade, eu estou tendo uma ação conjunta em relação à comunidade. Para a gente que trabalha na área médica, chega a ser revoltante. Pessoas sem embasamento científico, sem conhecimento técnico ou citando fontes questionáveis propagam esse tipo de informação. Eu e a Estelinha fomos no grande pediatra Daniel Becker, que disse pra gente que você pode ter um estilo de vida mais natural e saudável, mas não deve jamais deixar de vacinar os seus filhos, sob risco pra eles e pra sociedade em geral. Eu para concluir que o movimento antivacina é algo muito perigoso para a sociedade e que aqui no Brasil a gente tem uma produção de vacinas que é referência para o mundo todo e que é muito preocupado com a saúde pública. Então acho que vale mais a pena ouvir essas pessoas do que essas teses.